Vamos seguir em frente aqui no nosso Morning Show, virando a página. Vini, é o seguinte, eu sei que você ganha muito mais do que... A gente vai falar do Neymar. Do que 19 mil reais, eu sei disso, por mês, você ganha muito mais que isso. Mas é o seguinte, o general Augusto Heleno, ministro-chefe de gabinete de segurança institucional, acha pouco esse salário. Ele acha, na verdade, uma vergonha, para ser mais preciso. Vini, caramba, meu. Vamos falar sobre isso. Em que situação ele fez essa declaração, hein? Pois é, Edgar, antes só, no seu primeiro comentário aí, comentando sobre o meu salário, o que eu posso dizer é que eu ainda olho o cardápio pelo lado esquerdo, né? Mas vocês vão entender o porquê que o general Heleno esteve ontem lá na Câmara dos Deputados, na verdade, para prestar esclarecimentos. Direito, não? Então, era isso que eu tava pensando, fica do lado direito o preço. Ganha bem. Depende do menu. Tá bom. Então, Edgar, o que acontece... Esse meu preconceito, viu? É o seguinte, ele esteve ontem na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para falar sobre aquele episódio da apreensão de drogas de um militar brasileiro lá na Espanha, em Sevilha. O requerimento foi do deputado David Miranda, do PSOL. Inclusive, essa resposta do Heleno sobre o seu salário quando ele participava lá da comissão do COB, Edgar, quando ele ganhava pouco mais de 50 mil reais, foi feita pelo próprio David Miranda. O David Miranda começou no tema ali da matéria em questão, questionando o Heleno sobre a fiscalização lá dos aviões da FAB, sobre todo o procedimento que foi feito naquele dia, sobre as colocações, as declarações que ele fez sobre o episódio, mas aproveitou também para comentar um caso, uma vez, de uma declaração que o general Heleno deu, dizendo sobre esse salário que ele recebia do COB, que é uma instituição privada, mas que ao mesmo tempo recebe o financiamento ali de recursos públicos, e que ele tinha falado na época que não tinha nada a ver com isso. O David Miranda voltou a questioná-lo sobre essa questão, e olha só qual foi a resposta do general Heleno. Vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército, isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de Exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha, né? Agora, do dinheiro que eu recebia no COB, eu ganhava honestamente, e foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o cardápio pelo lado esquerdo, que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. General. Muito obrigado. Pois é. Diferente de você, né, Vini? Diferente. Mas aí, Edgar, ele ainda falou assim, quando ele entrou no COB a convite do Nussmann, né, para ser ali diretor da área de educação, ele começou recebendo 30 mil, aí tinha um sindicato lá, que ele falou que nem fazia muita questão de saber pelo que o sindicato lutava, mas o sindicato acabava elevando esse salário, e aí Dá pra contratar esse sindicato pra gente? Não? E aí no finalzinho, nos últimos meses, ele estava recebendo esse valor e que nunca pediu aumento. Então essas foram as declarações. Só tem mais uma resposta interessante do general Heleno também para o David Miranda, porque o David Miranda perguntou, aí sim relacionado, né, ao episódio lá do militar, sobre as críticas que ele recebeu do Carlos Bolsonaro e do Olavo de Carvalho. Sobre o Carlos Bolsonaro, ele diz que é uma pessoa extremamente traumatizada sobre o episódio que ocorreu com a facada que o pai levou em Juiz de Fora no ano passado. Então ele até não quis entrar em muitos detalhes sobre a crítica em si, mas falou que o Carlos é alguém muito traumatizado sobre aquele incidente. E o Olavo de Carvalho, ele respondeu o seguinte, Edgar: se eu encontrar na rua, eu não sei quem é. E aí, é tudo uma questão de referência, esses valores aí, Caio? O que você acha? É o seguinte, né? Vamos primeiro pontuar. Foi um comentário em relação aí à vergonha do salário líquido, um comentário corporativista de uma insensibilidade política e social ímpar. Inclusive vai na contramão, né, da habitual propriedade com a qual o general Heleno se manifesta. A percepção de mérito e remuneração, ela é por definição relativa.
como você bem colocou, a questão de referência, ela sempre vai se dar por comparação, e a comparação inevitável é com o grosso da população brasileira. Esse salário líquido coloca o general Heleno, assim como a maioria da elite do funcionalismo público, entre os 1% mais ricos, né? No discurso do Rodrigo Maia, que a gente comentou mais cedo, inclusive, ele mencionou que os salários do setor público eles são em média 67% maiores do que os da iniciativa privada, sem contar a estabilidade no emprego e toda a sorte de privilégios em relação a férias e aposentadoria. Bom, falando do salário líquido em si, né, que é de R$19 mil, e ele recebe isso como general do Exército, vamos lembrar do salário do presidente da República, que é um salário bruto de R$27 mil, 27.841 reais. Isso dá aproximadamente os mesmos R$20 mil líquidos. É importante pontuar também que era um salário de mais de R$30 mil, só que o Temer, olha só, reduziu em 10% os salários do primeiro escalão do governo federal. Possivelmente, Caio, o Heleno também, como um militar da reserva, deva receber, além desse salário, alguns outros benefícios, né? Que para o político tem ali a questão dos penduricalhos, que a gente fala, esse né? era o segundo ponto. De moradia, geralmente os salários públicos, numa estratégia perniciosa, né, de você romper as barreiras, sejam elas constitucionais ou legais, de teto remuneratório, o que você faz? Você acumula os salários públicos com outras fontes de renda, sejam elas os penduricalhos, ou mesmo, como ele bem mencionou, o salário do COB, né? Que no frigir dos ovos é dinheiro público, porque vem de operações da Caixa Econômica Federal. Então, assim, são aquelas situações híbridas em que poder público e setor privado estão imiscuídos. Agora, isso me lembrou também, quando ele destacou os salários dos parlamentares, nunca custa lembrar o ouvinte quanto que eles custam para o Brasil, são R$33 mil de salário bruto, R$100 mil de verba de gabinete, R$40 mil de cotão, R$66 mil de auxílio mudança, por inacreditável que pareça, e me lembrou muito, essa impropriedade do general Heleno, me lembrou muito uma declaração, exacerbadamente infeliz do então deputado Jean Willis em entrevista ao Marcelo Taz, quando ele foi perguntado se ele não achava que os rendimentos dos deputados federais eram exagerados. Ele falou assim: não, eu não acho que seja excessivo pelo tanto que eu trabalho. Então, assim, de novo, é a mesmíssima situação, assim, é uma impropriedade, é uma insensibilidade, na verdade. Tem umas distorções, né? Porque em relação ao trabalho do deputado, esses dias que eles trabalham e estão em Brasília, terça a quinta-feira, e a segunda e a sexta são reservados para quê? Em tese, para eles estarem próximos das suas bases, né? E aí, através do corpo a corpo, da sua equipe, entenderem as demandas e levarem essas demandas para Brasília. Na prática, eu não sei se isso efetivamente acontece. Presumo que não, e a gente tem que na maioria dos casos. Esses altos funcionários públicos, eles têm a seu dispor, praticamente, com perdão do trocadilho, um exército de colaboradores. A gente falou de um deputado federal, ele pode ter mais de 20 assessores. Exagero. 20 assessores, Edgar. E você imagina também o que um general do exército, o staff que um general do exército tem à sua disposição. Até pelo organograma dessas instituições. Então, pega muito mal mesmo você tratar um privilégio, e aqui a gente sempre está usando a perspectiva de referência, de comparação, você tratar um privilégio como uma vergonha. Né? Sabe qual que é o problema também dessa frase, Edgar? É que assim, acho que todo mundo pode se sentir injustiçado pelo que ganha, achar que deve o sentimento mais normal do mundo, né? É o sentimento mais normal. Eu lembro, por exemplo, daquela frase, o Fefito vai se lembrar também, quando o Moacir Franco foi dispensado pelo SBT da Praça é Nossa, que ele ficou inconformado também, ele falou que recebia míseros R$40 mil, era alguma coisa assim também. O problema de você falar isso hoje é que metade da população recebe menos de um salário mínimo, né? E vem também num dia de reforma da Previdência, onde vários privilégios também serão tirados. Então, às vezes, ainda mais no cargo que ele ocupa, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto, um pouquinho mais de sensibilidade nas colocações que fala. Ai, Vini, isso é muito fofo. Isso é muito fofo, que você fala o que todo mundo quer falar com jeitinho, é verdade. Sinceramente, eu acho que vocês dois usaram a palavra-chave. É privilégio, gente.
Primeiro que o Caio listou tudo isso aí dos deputados e também mesmo o staff de um general. E a gente não pode esquecer que o fundo partidário deve dobrar, né, em 2020, o que é uma maravilha. Farra com dinheiro público tá longe de acabar. Mamata is not over, pra você que achava que a mamata tinha acabado. Agora... É bom lembrar. É sempre bom lembrar que a mamata continua rolando e tá rolando pesada. E aquela mamadeira fálica. A mamadeira de piroca que não existe, a mamadeira, vocês deviam estar preocupados com a mamadeira dessa mamata daí. Agora, a palavra-chave é privilégio, porque é importante a gente, numa sociedade desigual como a nossa, reconhecer os privilégios que a gente tem. Isso não significa que o Heleno precise viver com um salário mínimo, Sim. como a parte da população. Isso, aí você tocou num ponto interessante, porque as pessoas têm que ganhar pelos méritos, né, e pelas carreiras e Óbvio. pelas quais Batalharam. se dedicou, enfim. O ideal seria que a população não ganhasse esse salário mínimo exato. e também fosse bem remunerada Isso. de maneira mais justa. Esse é um ponto. Uma melhor distribuição de renda não é só tirar de quem ganha mais, é dar pra quem ganha menos. Sim. Porque as pessoas precisam ser reconhecidas pelo seu trabalho. Claro que tudo isso envolve taxação de impostos e todas as outras coisas, mas o que eu quero dizer é que nesse caso não é só insensibilidade, isso prova um total desconhecimento com o país em que se vive e uma total falta de empatia com quem vive nesse país. Porque basta olhar ao redor, gente. Não dá pra você ganhar bem e ser insensível com um monte de gente dormindo na rua, num frio de São Paulo, só pra citar o meu cotidiano aqui, e achar que tá de boa. Porque essas pessoas não têm dinheiro pra comprar um lençol, não têm a dignidade de um banho ou de um prato de comida quente. Não dá pra você ganhar 19 mil reais e rir, ou dizer que é pouco, quando você vê o quanto um professor... está ameaçado constantemente, tanto pelo governo quanto pelos alunos e pais de alunos e pela violência que o cerca, ganha nesse país. Eu acho que ele reclamar de um salário de 19 mil reais é um escárnio. E não é um escárnio que ele ganhe 19 mil reais se ele batalhou por isso e é o que é considerado justo hoje. Mas assim... dizer que é pouco é um escárnio com a população que está constantemente sofrendo. Heleno, reconheça seus privilégios. Saiba que você ganha muito mais do que os outros. Eu sou um privilegiado, você é um privilegiado. As pessoas que estão aqui nessa bancada são privilegiadas. A gente faz parte de uma fatia muito pequena. E eu ganho bem menos que 19 mil reais. Você quer saber? Eu posso só compartilhar. Estamos com o tempo corrido, Bem vai lá. rapidinho, é só compartilhar uma preocupação aí mais de cunho legal e orçamentário com o ouvinte, que é o seguinte: as remunerações das Forças Armadas, elas estão, de certa forma, aí relacionadas ao teto do Poder Executivo, né? Que atualmente está junto com o do Poder Legislativo, mas se descolou do teto constitucional, que é o do Poder Judiciário, né? Então, portanto, o salário do ministro do STF. Recentemente, ele teve um acréscimo aí de 16%, né? Então, ele sai de 33 mil para 39 mil reais, né? E isso só não foi pautado no final da legislatura passada por causa de um abaixo-assinado subscrito por mais de 1 milhão de cidadãos, né? Pressionando, à época, o presidente Rodrigo Maia em campanha pela sua reeleição à presidência da Câmara. Então, esse abaixo-assinado pedia para que isso não fosse pautado, porque a coisa mais normal que existe, infelizmente, na velha política brasileira é o teto constitucional logo ser alcançado pelos servidores do Executivo e do Legislativo. Então, a gente tem que ficar muito vigilante para que isso não aconteça. Vou perguntar para o presidente, você vê, a tua aposentadoria é menor do que a General Helena, porque o senhor não se aposentou como um general, né? O senhor não foi para a reserva como general. Mas não é nada mal também, tá em volta do quê? De uns 10, 12 mil a sua Isso aí eu não sei, tá? Tem que ver com o Paulo Guedes. Você não sabe quanto você ganha? Paulo Guedes. O Paulo Guedes que... Do exército essa aposentadoria.